Eu queria ouvir agora o Daniel José, porque o Daniel José é economista. Vamos ouvir, foi derrubado, o Senado derrubou, está avisando aqui, o alemão, e sempre que eu falo alemão, é um jovem Mário que trabalha na produção, loiro de olhos verdes, nenhum problema com relação à minha memória. Eu queria então que você falasse aqui. É ao vivo esta imagem, prorrogação da desoneração da Folha até 2027, o veto está sendo derrubado ou já foi derrubado, meu caro alemão? Foi derrubado no Senado Federal. Então, a palavra, Daniel José. Bom, essa é uma notícia positiva, né? É claro que eu pelo menos não sou um grande defensor de maneiras diferentes de tratar diversos setores da economia. Eu acho que a gente deveria ter no mundo ideal, né, através de uma reforma tributária de fato profunda e não essa, né, que foi apresentada por esse governo, né, a gente deveria ter um sistema tributário que tratassem todos de forma igual, com exceções de setores que trouxessem ou algo muito positivo para a sociedade com alíquotas menores ou algo muito negativo para a sociedade com alíquotas maiores, no caso, por exemplo, de cigarro e de outros produtos que prejudicam a saúde. Então, se a gente tivesse, né, um sistema tributário correto, simples, e que não inviabilizasse fazer negócios no Brasil, a gente não precisaria nem discutir esse veto, né? A gente nem precisaria falar sobre desoneração, sobre maneiras de você tratar alguns setores de forma diferenciada. Dito isso, a gente tem um sistema caótico e para que a gente consiga ter maior previsibilidade dentro desses setores e melhores condições de se fazer negócios, isso é importante para a economia crescer, as pessoas terem uma vida melhor, essa quebra desse veto aí foi muito importante e também, politicamente, é um sinal extremamente relevante do quanto que a situação do governo, apesar de desembolsar dezenas de bilhões de reais do nosso dinheiro para emendas parlamentares que sabe-se lá como vão ser utilizadas, né, apesar de toda essa gastança que o governo federal tem feito nesses meses e que vai fazer ainda mais no ano que vem, ainda assim eles não conseguem ter uma base sólida, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Rafael Macris, nós estamos olhando aqui, está o senador Rodrigo Pacheco, está falando, mas eu vi há pouco um deputado federal falando, orientando a bancada da Câmara dos Deputados como votar. Então nós temos aqui uma sessão em que o Senado já derrubou e a Câmara está em vias de. Rafael Macris, independentemente, a gente sabe que você é a favor da prorrogação da desoneração, como eu também sou a favor. Mas está gastando 50 bilhões de reais de emenda e não consegue controlar a Câmara dos Deputados? Vai conduzir mal assim uma política com o legislativo lá longe, hein? Significa que os 10 bilhões de reais aí liberados em 2 dias pelo governo não surtiram efeito já na primeira pancada que foi para votação no Congresso Nacional, já no Senado, já derrubado esse veto e agora seguindo para a Câmara e com certeza também será derrubado, visto a votação anterior, que em sua ampla maioria os deputados votaram pela manutenção da desoneração, inclusive deputados até do PT. E isso deixou o presidente Lula um pouco chateado com a sua base. Mas, Capês, a gente, como o Daniel colocou aqui, a gente tem que deixar bem claro que a gente é a favor, sim, de uma redução de impostos de forma horizontal. Hoje a gente está tendo uma desoneração de impostos na folha de pagamento, nos setores que mais empregam, ou seja, um caminho justo a ser seguido. A gente não pode aceitar uma interrupção de um projeto desse que era para durar até 2027, em um momento em que o governo gasta muito, em que o governo amplia a quantidade de ministérios, foi colocado aqui pelo coronel, hoje nós temos 38 ministérios, um número realmente absurdo, sendo criado um novo ministério para abrigar o companheiro Márcio França recentemente, e um ministério que até o Capês colocou aqui, que não sabe nem pronunciar o nome do ministério, né, Capês? Ministério do Microempreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte, criado 38º Ministério, uma salinha, um puxadinho no primeiro andar
do prédio da vice-presidência, onde está um contrariado Márcio França, principal aliado do presidente Lula na campanha e arrancado do Ministério de Portos e Aeroportos, ele que tem São Vicente, a Baixada Santista como a sua base, e está lá. Deste ministério, ele assiste à reoneração da folha de pagamento, a proibição de trabalho aos sábados e domingos, mas o ministério está lá com o nome pomposo, com um nome bonito. Vamos ouvir aqui o nosso querido Daniel José. Daniel, a sessão é conjunta entre Senado e Câmara. O Senado... E a Câmara acaba de derrubar. Então, o Congresso Nacional derruba a proposta de asfixiar as empresas com a volta da oneração da folha de pagamento. O Congresso, então, adota uma posição dúbia. Vou continuar gastando os teus 50 bi, mas você não vai asfixiar as empresas. Então, se não vai aumentar o imposto e o Congresso não vai abrir mão dos 50 bilhões de reais, o governo vai ter que fazer alguma mágica. Se não sabe conduzir uma política no legislativo, então corte gasto em outro local. A questão é que a relação entre os poderes, ela é uma relação política, né? E como uma relação política, ela é imprecisa, ela é imperfeita e depende muito dos atores e como eles, das suas ações, né? Diante do outro poder. Então, o que aconteceu nos últimos meses foi um avanço do governo federal muito forte em cima do trabalho que tem sido feito pelo Legislativo. Então, isso, no final de contas, é também uma resposta ao tanto que o governo federal tem anulado um trabalho árduo e longo que a Câmara dos Deputados e o Senado têm conduzido. A gente sabe, todo mundo que já passou pelo Legislativo, que já teve a experiência de ser deputado, senador e tudo mais, sabe o quanto que é difícil você aprovar uma lei, o quanto de discussão, discussão com a sociedade, discussão entre os deputados, entre os senadores, o quanto de trabalho que dá para você conseguir aprovar um projeto relevante e, no final de contas, chegar lá na frente e o presidente vai lá e veta. Então, não é bem assim. A mensagem que o Congresso Nacional está dando é muito clara de que o governo não vai fazer também o que quiser a todo tempo e que o trabalho feito pelo Legislativo brasileiro tem que ser respeitado. Meu querido amigo Felipe Monteiro, foi uma goleada. No Senado eram necessários 41 votos para derrubar o veto do presidente Lula. Foram 60 votos pela derrubada do veto. 60 votos. Na Câmara dos Deputados seriam necessários 257 votos. Foram 378 e caiu o veto. Onde que tá errando, então, isso aqui? Eu acredito que os deputados se elegeram não para votar, se elegeram para administrar o país e estão fazendo isso. Ou a população elegeu um governo de esquerda, por isso aqui, né? Margem bem apertada, mas um governo de esquerda numa ampla coalizão de partidos de centro, centro-direita e direita que se não elegia mais nada. E aí conseguiram eleger o presidente Lula. O resultado, Felipe Monteiro, desta aliança entre esquerda, centro e a direita que não se elegia mais nada, você acha que refletiu no Congresso Nacional e o Congresso falou, bom, já que de esquerda mesmo não é a maioria, nós vamos tomar conta e assumir um governo de direita através do Legislativo. Vamos implantar um parlamentarismo de direita neste país. Felipe Monteiro. Ô Capês, seria correto a sua análise se essa política fosse de direita, e não é. É uma política de esquerda, uma política que tenta desenvolver um setor específico na sociedade e na economia, ou seja, uma política clara de esquerda, não é política de direita. E essa votação ampla, né, para manter a desoneração da folha de pagamento, ela leva a crer que o governo queria que o resultado fosse exatamente esse, não é? Um governo que discute exatamente a busca pelo déficit fiscal zero não pode manter uma política que, teoricamente, aumentaria os gastos públicos, ou melhor, reduziria a arrecadação, não é? Então, no meu entendimento, o governo jogou essa bola no colo do Senado e no Congresso, que caiu no conto e resolveu votar para manter a desoneração
da folha de pagamento. Agora, o que me leva a uma discussão um pouco mais profunda é que no Brasil, ao invés de a gente discutir políticas públicas de forma clara, como a gente consegue desenvolver a economia, como a gente consegue ativar as indústrias que estão a todo momento reduzindo o tamanho dela, a gente faz essa politicazinha de penduricalho, né? Mais uma vez, o Congresso, ao invés de discutir uma política pública com P maiúsculo para desenvolver a economia, criar políticas públicas de modo eficiente, para diminuir a carga tributária de uma forma coerente em todos os setores, está discutindo penduricalho. Infelizmente, dessa forma, a gente não vai para frente. Mas tem uma incoerência no seu argumento, Pepe, porque uma proposta de reforma tributária ela só pode ser apresentada pelo governo, né? Os deputados, os senadores não podem fazer uma apresentação de uma reforma profunda tributária ou administrativa ou coisa do tipo. Discutir pode, claro que pode. Discutir pode, agora conduzir, apresentar e conduzir um projeto é o papel do executivo. Daniel, José, a primeira parte da reforma tributária foi apresentada, foi discutida, e eu tenho mais duas fases de reforma tributária. E você acha que ela é no nível de profundidade e tecnicidade que deveria? E outro ponto também, Capês, que é importante destacar, né, que o governo vai judicializar essa questão, né, vai levar para o STF. Bom, isso veja bem. Isso aí... Vai levar para o STF. Veja bem. Bom, a questão... Isso aí que o Congresso Nacional... Que o Congresso Nacional não decide nada, é que não adianta nada ser eleito, não adianta nada disputar a eleição, que não adianta nada querer representar a vontade popular. Isso... A parte foi discurso populista. Não é discurso populista. Se o Congresso Nacional... Não. Desculpa. Se o Congresso Nacional decide... Vamos lá. O Congresso Nacional, em 2019, votou a reforma da Previdência. A reforma da Previdência tinha como custeio o fim da desoneração da folha. Ou seja, essa discussão que o Congresso está fazendo aqui está violando, indo contrário à reforma tributária aprovada pelo governo Bolsonaro. Eu te ouvi, eu só queria que você me ouvisse. Eu vou te ouvir e não te interrompi, só queria que você me ouvisse. Você acha certo um partido minoritário, um partido que não tem a maioria do Congresso Nacional, ele perde democraticamente no debate e na votação. Aí ele pega a bola e fala, não jogo mais, entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal e deixa que ministros que não têm mandato decidam. E você acha que isso é democrático? Quem vai fazer essa judicialização vai ser a Procuradoria da Fazenda, não vai ser partido político. Não importa quem vai fazer judicialização. Vai ser a Procuradoria da Fazenda que tem a competência para zelar pela Previdência Social e para zelar pelas contas do governo no que tange a Previdência Social. Ou seja, não tem nada a ver com partido político. Não faz essa discussão de forma rasa, Capês. Vamos lá. Vamos aumentar o nível do debate, pelo amor de Deus, cara. Vamos aumentar o nível do debate. Você quer colocar tudo, é uma questão pequena, que partidos pequenos judicializam no STF porque perderam a votação de birrinha no Congresso Nacional. Nesse caso específico, não é assim. Minha pergunta é, no que a desoneração que vem sendo mantida desde 2012 viola a Constituição? Por que não violava a Constituição em 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e agora em 23 vai violar a Constituição? O que eu estou dizendo é que, sob o pretexto de criar uma polêmica jurídica, o Supremo Tribunal Federal não faz exame de constitucionalidade. Ele diz, bom, é para então acabar com a desoneração? Vamos acabar. Não importa que o Congresso Nacional derrubou o veto. Então, eu não acho democrático levar discussões que são interna corporis, que são discussões que têm que ser decididas no âmbito do legislativo, para uma polêmica jurídica que não existe. Desculpa, a discussão não é interna corporis, a discussão era jurídica, sim. Por que não era inconstitucional e agora é? Eu te falo por quê. Não estou falando que é inconstitucional, não. Estou falando que em 2019... Se o Supremo vai declarar inconstitucional, por que é inconstitucional? A prorrogação da folha foi em 2019, o Capês. Foi junto com a reforma tributária. O Senado Federal aprovou, o Congresso Nacional aprovou a prorrogação da desoneração da folha até 2027. Sim. O presidente vetou. Está no jogo político. O Congresso Nacional, por maioria absoluta, derruba o veto do presidente. Aí vem o Supremo e diz, não, quem decide sou eu. O presidente, você quer que seja vetado? Vou declarar inconstitucional a derrubada do veto. Aonde que é inconstitucional? Espera só aqui. Aonde que a derrubada do veto é inconstitucional? Se ela segue todos os parâmetros, tem quórum mínimo e quórum de votação. O que você está querendo colocar aqui, infelizmente,
é o que o povo médio acha nas ruas, né? Não é povo médio, isso é uma discussão jurídica de alto nível. Não é jurídica. Você não participou de ontem? Você acha eu vi, inclusive. Ontem teve um debate de juristas aqui falando exatamente isso. Muito ruim, por questões... Tô brincando, foi excelente, foi ótimo programa. Bom, vamos fazer o seguinte. Deixa eu Tá continuar. bom, termina porque o coronel veio aqui. Nós temos o coronel Sérgio Marques, que atuou em Roraima. Ele tem informações muito importantes sobre o desenrolar da guerra e a estratégia do Nicolás Maduro. Ele veio aqui fazer uma análise para o nosso telespectador, especificamente sobre a guerra da Guiana. Eu vou te dar para você depois, não postar no seu Instagram, que eu corto, que eu faço bullying com você, porque você é meu amigo, você sabe disso, já te paguei jantares, almoços, você está sempre na minha cola, te trato super bem e você se faz de vítima e me coloca todo mundo contra... Não, Capês. A questão é diferente. Eu quero que você fale o que você quiser, eu não vou te cortar em nada, eu não te corto em nada. Então, Felipe, qual que é a função do Supremo? É ser um guardião da Constituição e julgar aqueles que foram privilegiados. O Capês colocou muito bem. Ou não. Qual que é a inconstitucionalidade nessa questão? Por que nunca antes foi discutido? A reforma da Previdência é uma reforma constitucional. E quando foi aprovada a reforma da Previdência em 2019, estava lá claramente que parte do custeio viria da volta da reoneração da folha de pagamento. Ou seja, essa medida que o Congresso está fazendo e anular o veto contraria a reforma da Previdência e, por conseguinte, contraria a de 2019. Então, mas... contraria a Constituição. Essa é uma discussão. E por que 2020... Por que 2020... Agora, gente, vamos 2020 lá. Não era inconstitucional. 2021 não era inconstitucional. 2022 não era inconstitucional. Agora o presidente Lula não quer. Ele vetou. O ministro Fernando Haddad da Fazenda disse, veta. Ele vetou. Aí, então, alguém vai lá e diz, bom, vai até o Supremo. Então, para que serve o Congresso Nacional? Para que tem 513 deputados e 81 senadores? Por que aborto era crime em 1940 e agora virou inconstitucional? É o Supremo que tem que... É o Congresso que tem que decidir. Sim. Isso que eu estou falando. Essa é outra discussão. Tá, a questão do aborto é uma questão que perpassa por todas as... Vamos fazer o seguinte, o Felipe colocou sua posição. Não, mas deixa eu colocar um negócio aqui. Então, eu quero entrar na guerra da Guiana. Eu não quero atrapalhar... O coronel veio aqui, ele tem que falar da guerra da Guiana. Eu não quero atrapalhar a dinâmica do programa, não. Não. Você não vai atrapalhar. Para que você depois não diga que você sofreu bullying, você tá com a palavra. 10 segundos. Não, pode falar. A função de uma Suprema Corte é ser contra-majoritária também. Ou seja, às vezes ela vai contra a decisão da maioria do Congresso e vai contra a decisão da maioria da população. Por isso é nada normal que a população não veja no Supremo Tribunal Federal um órgão unânime, que as pessoas gostem de forma com unanimidade. É isso. Então faz parte do jogo. Só isso. Terminou? Sim. Muito bem. A função da Suprema Corte é garantir a Constituição, o respeito à Constituição. E não entrar em questões que são de decisões políticas, de opções políticas, que essas cabem à população através do Congresso Nacional. O Congresso... Quer falar de novo? Então você fala por último, eu chamo a guerra. Pode falar. Não, eu desisto. Não, pode falar. Eu desisto. Não quero polemizar, não. Não, pode polemizar. Não, cansei. Você ganhou, Capês. Parabéns. Eu não estou aqui em disputa com ninguém, estou aqui querendo atender o nosso telespectador. Manda bala. Então, muda o tema aí.